Bem-vindos ao módulo sobre custos do nosso curso de planejamento de viagens. E agora no módulo custos nós vamos falar para vocês todos os custos envolvidos durante o seu processo de planejamento de viagem e também os custos que você vai ter durante a sua viagem. Então, primeiro item aí, documentação. O que entra nesse item? Todos os itens que nós mencionamos no módulo de documentação. Um outro custo que você vai ter é de passagem, seja uma passagem aérea, passagem de ônibus, de trem, e a gente ainda vai ter um módulo específico só sobre passagem, então não precisa se preocupar com isso agora. A gente está falando sobre custos, que é para você já ter uma ideia geral do que você vai gastar. Um outro custo que você vai ter é de hospedagem, seja hospedagem de hotel, de Airbnb, ou se você vai ajudar um pouco a ficar quando você ficar na casa do seu amigo, mas é um outro custo que você vai ter. Inclusive lá no módulo hospedagem, a gente vai dar uma dica quentíssima para você não ter esse custo de hospedagem, você ter um custo de hospedagem zero. Um outro custo é o transporte. Por que a gente colocou passagem separado de transporte? A gente considera transporte aquela locomoção interna que você faz dentro da cidade, né? Vai pegar um bondinho, vai pegar um metrô, um táxi, o que seja, então a gente considera como transporte e não como passagem. Um outro custo que você vai ter, alimentação. Então, café da manhã, almoço, janta, comprinhas, biritas, comprinhas de supermercados, os belisquinhos durante o dia, então esse custo você vai ter também. No item lazer é um custo que a gente considera entradas em museus, em galerias de arte, né? Tudo que você precisa pagar para você ter aquele lazer, entradas em parques, então aí a gente considera como lazer. Normalmente não é um custo tão alto na viagem, mas é sim um custo a ser considerado. Chip de dados. Não necessariamente você vai ter esse custo, vai depender de você se você vai querer ter internet ou não. Então você pode ir com o seu chip já habilitado aqui do Brasil, da sua operadora, ou você comprar um chip internacional. Então se você decidir ir com o seu chip daqui do Brasil habilitado, então é mais prático, só que é muito mais caro. Uma outra opção é você comprar um chip de dados internacional. A gente vai deixar linkado no módulo aqui o link para você adquirir. Você recebe esse chip na sua casa, já coloca e já sai com ele funcionando. E uma outra coisa para se ter em mente, que é um custo, são as compras pessoais. Aquela roupinha que você gostou e vai comprar, aquele perfume no free shop. Então essas compras pessoais podem ser, né, um item que vai impactar sim no custo dependendo da sua viagem. Importante mencionar lembrancinhas. Então todos esses itens que a gente comentou são itens que vão ter um impacto no custo da sua viagem. E nesses itens, em algumas coisas você pode querer economizar um pouco mais, em algumas coisas você pode querer gastar um pouco mais. E se você tem dúvida de como controlar todos esses custos, a gente vai deixar um outro bônus aqui nesse módulo para vocês, que é uma planilha de controle de custo de viagem. Nessa planilha, você vai colocar todos os custos que você já marcou, os custos que você ainda vai ter, e no final você vai ter uma noção de quanto realmente custou a sua viagem, de quanto vai custar essa sua viagem. Então não precisa ficar preocupado em ficar montando planilha, porque ela já está prontinha para você. E outra coisa que é muito importante a gente começar a falar desde já e desmistificar o custo nós não estamos falando de conversão. Tem que tomar muito cuidado a conversão. Então eu vou explicar rapidamente aqui, né, a diferença de conversão e de poder de compra. Quando a gente olha o valor dos dinheiros, então a gente olha o valor do nosso real e o valor de um outro dinheiro. Vou dar um exemplo da Polônia. Você fala, olha, o real compra mais dinheiro da Polônia, então a conversão para mim é boa. Mas quando você chega lá, não é bem assim. O poder de compra é muito parecido. O que a gente diz sobre poder de compra? Nós não estamos falando sobre o poder de compra de quem mora no país e de quem recebe um salário mínimo, tá? Nós estamos falando do poder de compra
em uma viagem turística. Então o poder de compra é o seguinte: se eu pegar 100 reais aqui no Brasil, o que eu compro com esses 100 reais? Eu consigo almoçar e jantar? Se eu pegar esses mesmos 100 reais e converter para a moeda do destino aonde eu vou, com esse dinheiro que eu converti, eu consigo almoçar e jantar? Ou não, eu só consigo almoçar, ou eu consigo almoçar, jantar e comprar ainda coisas para mim? Então é isso que você tem que ficar muito em mente. A conversão não é importante. Ela é importante se você for para um local que o dinheiro seja muito mais caro, tipo Londres, Inglaterra, onde a libra realmente é absurdamente mais cara do que o real. Bom, então esses são os itens que compõem o módulo custo e até o próximo módulo.